Mais uma nova manhã se inicia e eu digo para você nesta manhã: bom dia! Que o Espírito Santo de Deus venha te renovar nesta manhã, espiritualmente e fisicamente, te dando sabedoria, estratégia e discernimento para você lidar com as circunstâncias do decorrer deste dia. Amém? Hoje eu quero deixar uma palavra para vocês que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, que diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Eu não sei como você levantou hoje. Eu não sei como você está no dia de hoje. Mas hoje eu quero deixar essa palavra para você poder refletir. Essa palavra, ela se enquadra lá no Mateus 8, quando o Senhor, ele cura a sogra de Pedro. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele ardendo em febre. E ele foi lá, tocou-lhe a mão dele sobre ela. E imediatamente a febre parou. E ela se levantou e começou a servir ao Senhor. E o povo, vendo isso, a cura da sogra de Pedro, começou a trazer até Jesus os endemoniados, começou a trazer até Jesus os enfermos para ele curar. E ele, assim ele fez se cumprir. Ele curou os enfermos, expulsou os demônios, para se cumprir a palavra que já tinha dito lá em Isaías 53, 4, que ele tinha levado junto com ele para a cruz do Calvário todas as nossas doenças e as nossas enfermidades. E Jesus, ele levou todo o mal junto com ele. Agora eu falo com vocês aqui nesta manhã, para a gente poder pensar, por que a gente ainda se permite viver enfermo? Se ele levou com ele todas as nossas enfermidades, por que a gente ainda se permite viver enfermo? Porque não é mais Jesus que tem que vir até nós para nos curar. Somos nós que temos que ir até Jesus para ser curado. Uma passagem que é muito falada, muito pregada, que é a mulher do fluxo de sangue, que se encontra lá em Marcos 9. Era uma mulher que sofreu de uma enfermidade durante 12 anos. Ela sofria de uma enfermidade. Ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia que não parava. Aquela mulher, ela tinha posses, era uma mulher bem-sucedida, tinha dinheiro. E ela pegou, usou todo o dinheiro que ela tinha para ser curada. Ela era rica, mas o bem dela, o dinheiro dela, a fortuna dela, vamos dizer assim, não surtiu efeito na vida dela. Não trouxe para ela a felicidade que ela tanto queria, que era ser curada. Ela gastou tudo com a medicina, mas ela não encontrou a cura dela. Mas teve um dia, ela sabendo que Jesus ia passar por ali para seguir até a casa de Jairo, porque Jesus estava indo na casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava doente. E quando Jairo soube que a filha dele estava doente, ele não pensou duas vezes. Ele foi até Jesus buscar a cura da filha dele. Jairo era um credor de imposto. Ele extorquia o povo. Mas quando ele viu a filha dele doente, ele não hesitou em ir até Jesus para pedir
a cura da filha dele. E Jesus foi. E aquela mulher, sabendo que Jesus ia passar por ali, ela não pensou duas vezes. E disse: se somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha para ser curada. Ela poderia falar assim: acabou meu dinheiro, eu não tenho mais nada. Agora eu só tenho que esperar a minha morte. A minha morte chegar. Porque tudo que eu tinha já foi. E a medicina não conseguiu me curar da minha enfermidade. Então não tem mais jeito para mim. Mas não. Ela, sabendo que Jesus ia passar por ali, arruma a casa de Jairo. Ela não pensou duas vezes. Enfrentar a multidão. Porque Jesus andava cercado de multidão de pessoas. Ela não pensou duas vezes. Enfrentar a multidão para buscar a cura dela em Jesus. E assim ela fez. Ela não se importou o que poderia acontecer com ela. Ela poderia ser pisoteada, esmagada, morta ali. Porque o povo estava vindo e não estava olhando para nada. Só estava olhando para Jesus. Só queria acompanhar Jesus. Só queria estar perto de Jesus. Será que alguém ia prestar atenção nela? Porque ela não ia chegar a descer andando, porque ela estava fraca. Ela sofria 12 anos de uma enfermidade, de uma hemorragia. E quando a gente tem hemorragia, qual é a tendência quando a gente está com uma enfermidade no nosso corpo? É ter a fraqueza. É não ter a força. A força vai embora quando a gente está doente. Então ela poderia ser pisoteada, esmagada ali, mas ela não pensou nem duas vezes. Mediante a circunstância que ela estava, para ela não importou. O que importava para ela era ela ia até Jesus para buscar a cura dela. E assim ela fez. E assim ela conseguiu tocar nas vestes do Senhor. Tanto que ela conseguiu tocar, que o Senhor falou assim para Pedro: Pedro, me tocaram. E aí Pedro respondeu: claro, Senhor, olha quantas pessoas estão à sua volta. E Jesus respondeu para ele: não foi um simples toque. Além de me tocar, tiraram virtude de mim. E aí o Senhor olhou. Quando ele olhou, ele viu aquela mulher. E ele falou assim: vai, filha, a sua fé te curou. A Bíblia não relata o que aconteceu depois. Mas eu creio que aquela mulher teve uma nova vida. Teve uma nova chance. Ela teve uma nova chance. Aí eu digo para você: a nossa vida é de constante recomeço. Nós temos que recomeçar todos os dias. E mais para a gente recomeçar, nós precisamos tirar certas coisas, certas enfermidades que ainda estão sobre nós. E até Jesus pedir a nossa cura da nossa enfermidade. Eu não sei qual a enfermidade hoje que você está enfrentando. Eu não sei qual o problema que você está passando. Mas eu sei que temos um Deus que está pronto para te curar. Porque o Senhor, Ele não quer que nós vivemos de cabeça baixa. O Senhor, Ele não quer que nós vivamos entristecidos. O Senhor, Ele não quer que a gente assine nosso atestado de derrotado. Não, por algo que tenha dado errado na nossa vida, o Senhor não quer que você assine o seu atestado de derrotado. Então vai buscar sua cura no Senhor. Tem doenças na nossa vida que só Deus pode curar e mais ninguém. A medicina, ela não tem o poder de curar certas enfermidades da nossa vida. Temos a depressão, que hoje é um quadro altíssimo que nós temos aí. Mas a depressão é uma doença da alma. Você vai tomar remédio a sua vida toda. Mas se você for buscar a sua cura em Jesus, com certeza a sua depressão vai acabar. Se você não está querendo liberar um perdão, comece a liberar. Mas libere de verdade, porque muitas das vezes a gente fala assim: eu perdoei, mas eu não quero conviver com ele, com ela. Isso não é perdoar.
Perdoar não é você esquecer do problema, não é você esquecer do ato, do assunto. Perdoar é quando você lembra, você vai perdoar. Você não vai esquecer. Mas você, quando abrir sua boca para falar, você não vai sofrer. Você não vai se retrair. Você vai conseguir encarar a pessoa e além. Você vai conseguir falar o nome. Porque muitas das vezes a gente diz que perdoa, mas a gente nem consegue pronunciar o nome da pessoa. E o pior, se encontrar a pessoa, não consegue nem encarar. Ou então, quando está dentro da nossa casa, por qualquer motivo, é o motivo de derramar tudo, jogar tudo na cara que fulano fez, que você fez isso, que você fez aquilo, e aí vai. Então isso não é perdoar. Perdoar é quando você perdoa, você até lembra do acontecido, mas que você esquece. É como eu falei, é uma nota promissória, que a gente rasga para não haver cobrança. A gente tem que rasgar, esquecer. Vai ficar ali, mas você não vai sofrer mais por aquele ato, por aquela situação. Então libere o perdão. Uma das coisas que nós podemos meditar quando a gente vai no livro de Lucas e a gente vai lá ler a passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu a herança para o pai. O pai concedeu a parte dele da herança. Mas nós sabemos que a herança só é concedida, só é repartida depois da pessoa morta. Mas não, ele pediu, o pai estava vivo. Então, consequentemente, dentro dele, ele já estava matando o pai. Para ele, o pai não tinha importância. O que tinha importância era o dinheiro do pai, era parte dele, da herança. Então, ele já matou o pai vivo. Ele foi embora curtir a vida dele. Curtiu tudo que tinha, gastou o dinheiro. Mas aí, no final, ele já não queria voltar mais para a casa do pai, porque ele não tinha coragem. Se sujeitou até a dividir a comida com os porcos, comer bolota de porco, mas não teve jeito, ele teve que voltar para a casa do pai. E quando ele voltou para a casa do pai, ele disse para o pai que ele não era digno de ser filho dele. Mas o pai com isso não se importou. O que o pai fez? O pai fez uma festa, mandou trazer vestes novas para ele, mandou trazer uma sandália. E o pai abaixou e colocou a sandália nos pés do seu filho, para provar para o seu filho que ele estava livre. Ele provou para o filho dele que ele já tinha perdoado o filho. Mas quando ele calçou a sandália do filho, não foi o filho que ficou livre, foi o pai. Sabe por que foi o pai? Porque quando nós liberamos o perdão, não é o outro lado que nos atacou que vai ficar livre. Quem vai ficar livre somos nós. Somos nós que vamos tirar o peso de dentro da gente. Porque o perdão é um frescor para a alma e um passo para o recomeço. E quando a gente perdoa, a gente recomeça a nossa vida já com outro sentido. Então eu não sei hoje qual é a enfermidade que você está atravessando. Se você está num relacionamento e que você aceitou continuar mediante um fato que tenha acontecido, mas que você aceitou continuar com a sua relação, perdoa. Mas não perdoa por perdoar. E se você falar, eu voltei, eu estou ainda no meu relacionamento, mas eu não consigo liberar o perdão, vai buscar em Deus. Porque tem enfermidade na nossa vida que só Deus pode nos curar. Aquela mulher, ela buscou a cura dela em Jesus. O povo, por ver o Senhor curando a sogra de Pedro, começou a levar até ele todos os enfermos, para ele curar também. E ele assim fez, para provar para o povo o que já tinha sido dito, já tinha sido feito. Olha, eu levei sobre mim as suas dores, a sua enfermidade. Ele levou para a cruz do Calvário todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, por que você vai ainda se permitir você viver de cabeça baixa, olhando para o chão, sendo que você tem um Deus que está aí pronto para te curar? Ei, levanta essa cabeça.
Vai buscar a sua cura. Não se preocupem. Não se preocupe com o que estão falando, estão achando a seu respeito, quem está te atacando. Libera o perdão. Ei, tá na depressão, eu não aguento mais. Vai buscar a sua cura da depressão, porque o Senhor ele tem poder para te curar da sua depressão. A sua mágoa, o seu rancor por algo que te aconteceu. Fecha essa ferida, irmão. Fecha essa ferida. Porque a nossa ferida interior, só Jesus que pode nos curar, só Jesus que pode cicatrizar. Então se permita essa ferida da sua alma ser cicatrizada nesta manhã. Ou se você está irredutível, não querendo se render até o rompimento de um relacionamento. Eu não quero, porque você não quer, mas que você não sabe viver, você tem amor ainda pela pessoa, vai lutar. Ah, não adianta, porque já até se divorciei, já até me separei. Ei, presta atenção. Para o homem, já pode ter dado o veredito. Para o homem. Mas a palavra final vem de Deus. E Deus ele tem o poder de restaurar aquilo que já foi acabado. Então vai buscar pela sua autocura nesta manhã. Vai se permitir ser feliz. Vai se permitir levantar de manhã com um sorriso no rosto, verdadeiro. Não criando uma casca só para mostrar para aqueles que estão perto de você um sorriso falso. Que você está bem, mas que por dentro você está mal, você está morto. Não, vai sorrir de verdade. Se olha no espelho e se diz, eu me amo. E eu não vou deixar nenhuma doença tirar o meu brilho. Porque aquela mulher, ela sofria, imagina como deveria ser a aparência daquela mulher. 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Como é que deve ser a aparência dela? Acabada, ressecada, maltratada, um olhar entristecido. Porque é assim, assim que a gente fica. Quando a gente está com algum sentimento dentro de nós. Com aparência triste, desmotivada, sem força para nada. Então vai buscar a sua autocura nesta manhã. Mesmo que alguém tenha te ferido, ninguém vai morrer de indigestão de escutar uma palavra ruim, não. De engolir, vamos dizer assim, uma palavra. Ninguém morre de indigestão por isso. Prossiga a sua vida. Prossiga. Vai buscar a sua cura em Jesus, porque só Ele tem poder para nos curar. Só Ele e mais ninguém. Que o Espírito Santo de Deus nesta manhã vai te renovar e que Ele te dê a força para você ir de encontro a Ele, para buscar a sua cura. E se Ele me permitir, amanhã eu volto com mais uma nova manhã e te desejando um bom dia.